Nos últimos 5 anos eu já acompanhei mais de 1.500 alunos que se tornaram centenas de aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. Hoje eu quero te mostrar como o medo de ser reprovado é o que te sabota, como vencê-lo e torná-lo na sua maior arma em ano de preparação. Mesmo que você viva refém da síndrome do impostor e da autossabotagem. E ao longo desse vídeo eu quero te mostrar o porquê você tem medo de ser reprovado, porque continuar com esse medo vai te reprovar e como virar o jogo e torná-lo a sua maior arma no teu ano de preparação. Primeiro de tudo, por que será que você tem tanto medo de ser reprovado? O primeiro desses motivos é porque você tem medo de não ser reconhecido. Talvez você não consiga visualizar isso hoje, mas esse é um dos desejos essenciais do ser humano, né? Aquele desejo de ser reconhecido. Seja ser reconhecido porque você é bom no que você faz, seja ser reconhecido porque você conquistou um objetivo, seja ser reconhecido porque você subiu um degrauzinho naquela escada de status que a gente tem na sociedade. Aqui a gente tem subir o degrauzinho de sair de médico generalista para estar na residência médica. Esse teu medo, muitas vezes subconsciente, de não ser reconhecido, faz com que você fique com essa sensação de inquietude constante de e se eu não passar? Nossa, e se eu for reprovado? Nossa, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, mas daí vão achar que eu sou uma fraude, vão achar que eu sou ruim, vão achar que eu não sou bom médico, vão achar que eu não estudei nada o ano todo. Percebe? Esse medo de não ser reconhecido, seja por ser bom, seja por ser aprovado, ou seja, um reconhecimento por status social, é o que te gera muitas vezes esse medo de ser reprovado. Mas deixa eu te dar um pouquinho de dose de realidade aqui. Você não é reconhecido hoje, isso não te matou. Você, ao passar numa prova de residência médica, você vai ser reconhecido por 24 horas. As pessoas elas vão te dar parabéns e depois ninguém vai lembrar disso de novo. Ou seja, todo esse sofrimento teu de será que eu vou ser reprovado? E se eu for reprovado? Com medo de não ser reconhecido? Se você fosse de fato reconhecido por alguém, isso duraria 24 horas, depois todo mundo ia esquecer. Ou seja, isso não deveria te gerar nenhuma inquietude. Porque depois dessas 24 horas, você vai continuar sendo um anônimo irreconhecido durante 10 anos, até que você, de fato, se forme totalmente na residência, se torne especialista, comece a ter os seus primeiros pacientes durante 3 a 5 anos, para você começar a ser reconhecido novamente. Então perceba que todo esse nosso sofrimento, muitas vezes, de se eu falhar ou atingir um objetivo, quando você está olhando pela ótica de reconhecimento, você não é reconhecido hoje, seu reconhecimento duraria 24 horas e você continuaria sem esse reconhecimento durante anos depois, até conseguir ser reconhecido novamente por ser bom, por ter alcançado um novo patamar na profissão ou qualquer uma dessas outras coisas. Então, isso é para te mostrar que isso não deve ser o que te move, e isso não deve ser a causa central e a causa raiz desse desespero que te dá de e se eu for reprovado, e se eu não conseguir atingir isso, porque no final das contas é tudo questão de ego. O segundo motivo pelo qual você pode ter medo de ser reprovado é o medo de decepcionar os outros. E aqui não é tanto aquela decepção de não ter reconhecimento, mas é aquela decepção de pessoas que acreditaram em você, que estavam ali te apoiando e você chegar ao final desse caminho e não conseguir ser aprovado. É aquela decepcionar os outros de repente seus pais investirem em você durante um ano de preparação e você chegar no final do ano e não conseguir ser aprovado e de repente decepcionar os seus pais. Só que veja, pessoal, vocês precisam entender uma coisa, as pessoas elas te apoiam, mas elas têm problemas muito maiores do que você ser aprovado ou não na residência médica. Entende? Se você não passasse no final do ano, o que ia acontecer é que essas pessoas elas não iriam se decepcionar com você. Porque talvez elas vissem que você estudou ao longo do ano todo, elas iam chegar em você, te dar um tapinha nas costas e falarem, pô, ano que vem você consegue. Entende? Ia ser esse o cenário que ia acontecer. Foi esse cenário que aconteceu comigo, por exemplo, no meu primeiro ano de preparação. Ou seja, você não vai morrer por isso, você não vai estar decepcionando ninguém grandemente, você não vai, entrar numa espiral de, meu Deus, eu sou a maior zebra da minha família. E eu sei que existem alguns casos pontuais onde você está num ambiente familiar um pouco
é difícil, onde se teus pais ou tua família investiu em você ao longo desse tempo e você não alcançar o resultado no final do ano, talvez nesse ambiente familiar mais difícil haja uma retaliação de, pô, a gente investiu em você e você não passou. Isso pode acontecer. Existem ambientes familiares difíceis, né? Mas, porra, se você tá num ambiente familiar como esse, no ano que vem você sai de casa, arruma um trabalho, paga teu aluguel, paga tuas contas e foda-se. Entendeu? Então, isso também não deve te causar sofrimento, porque se você vai ser retaliado desse jeito, as pessoas que vão te retaliar desse jeito, elas não merecem essa tua culpa que você joga sobre você todos os dias, de que se você não passar, você tá fudido, entendeu? Então, perceba, pra gente fechar esse ponto aqui, o medo de decepcionar as pessoas. Se as pessoas te amam e realmente acreditam em você, elas não vão se decepcionar pelo que você tá fazendo por dois motivos. Primeiro, elas terão visto o quanto você se esforçou, e segundo, elas têm problemas muito maiores do que você ser aprovado ou não, e elas provavelmente te diriam, olha, poxa, que pena, ano que vem vai dar certo. Esse vai ser o cenário, não vai sair nada de negativo daí. E existe um segundo grupo de pessoas que vão te retaliar por você não ter conseguido, mas na minha opinião, né, na minha sincera opinião, essas pessoas elas vão te retaliar por isso, elas não são merecedoras da sua preocupação de decepção. E sim, você sai desse ambiente, sai da tua casa, paga tuas contas, alcança o objetivo que você quer alcançar e acabou. Porque esse não seria o primeiro dos objetivos ou o primeiro dos steps da sua carreira ou das suas decisões que você seria retaliado. Então não faz sentido você cultivar isso. O terceiro desses medos é o medo de ter que passar por todo esse processo de novo. E eu sei, esse é um processo difícil, é um processo em que você precisa estudar muito, precisa abdicar muitas vezes de muitas coisas que você gostaria de fazer e que não está conseguindo fazer, né? Aqui eu não estou falando sobre exercício físico, ter um dia de descanso, eu acredito que isso seja perfeitamente conciliável, mas eu também sei que existem viagens que de repente você não vai conseguir fazer, existem festas que de repente você não vai conseguir ir, existem datas importantes para algumas pessoas que de repente você vai estar em prova e não vai conseguir estar presente. Então passar por todo esse processo novamente, pô, ninguém quer passar por esse processo de novo, né? Mas para pensar uma coisa, você já está passando por esse processo hoje e você não morreu de passar por isso. Você, enquanto passa por esse processo hoje, provavelmente você já começou a perceber que você está muito melhor hoje profissionalmente do que no início do ano. Então todos os alunos que a gente acompanha, quando eu estava me preparando, quando minha noiva estava se preparando, uma coisa que ficou muito nítida no ano de preparação foi que a qualidade dos nossos plantões evoluiu bizarramente do início para o final do ano. Então, passar por isso de novo te colocaria num lugar onde você já está hoje, você não morreu, e num lugar onde você está evoluindo. Então, será que é tão negativo assim a ponto de você ficar se martirizando todos os dias de que você não quer passar por isso de novo? A ponto de tirar a sua atenção do que você precisa fazer para não passar por isso de novo? Perceba, não é o fim do mundo, cara. Você é médico, você trabalha, ou se você está no 6º ano da tua graduação, você vai se formar médico, você vai poder trabalhar, estudar para residência. Não é o final do mundo, galera. Vocês não estão ganhando 5 mil, 6 mil reais por mês na tua profissão, tendo que trabalhar das 7 à meia-noite, né? Não é assim que funciona. A vida do médico é uma vida que tem o seu conforto, e a gente não pode ser hipócrita aqui. Então não é o final do mundo você ter que passar por tudo isso de novo. Agora, se você, e aqui já partindo para a nossa segunda parte do vídeo, né? Porque continuar com esse medo vai te fazer ser reprovado, passar por tudo isso de novo não vai te matar. Agora, se você ficar constantemente preocupado com passar por tudo isso de novo a ponto de isso te congelar, isso vai te reprovar no final do ano. E por que isso vai te reprovar no final do ano? Isso vai te deixar ansioso. E a ansiedade vai te fazer ter menos foco no que você está fazendo, dormir pior, não conseguir absorver aquele conteúdo que você precisa absorver. Ficar constantemente naquela inércia de decisão e naquela inércia dessa sensação de será que eu estou fazendo tudo isso por nada? Isso tira a tua capacidade de desempenho no dia a dia. Vai te fazer ser reprovado porque vai te deixar inseguro ao responder questões. Quando você chegar na prova lá no final do ano, se você tiver essa insegurança, você vai acabar mudando as respostas que você sabe que estão corretas para aquelas que você acha que são pegadinhas. Isso vai te tirar ponto. E principalmente pode te reprovar no final do ano porque isso se torna uma profecia autorrealizável. Se você constantemente, todos os dias, repete para você mesmo, eu acho que eu estou fazendo tudo isso à toa, mas eu acho que eu estou fazendo tudo isso e no final do ano ainda vou ser reprovado, eu acho que eu não tenho chance. Se é isso que você repete para você todos os dias, o teu comportamento que você faz no dia a dia tende a cada vez mais se alinhar com aquilo que você está repetindo
prometido para você mesmo. E aí chega lá no final do ano, você não passa, mas você não passa não porque você não teve capacidade, não porque você não teve oportunidade, e sim porque foi uma profecia autorrealizável. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Fake it till you make it, ou seja, finge até que você seja. É mais ou menos isso da profecia autorrealizável. Esse finge até que você seja é da pessoa fingir ser algo até que ela se torne, né? Quando você finge, entre aspas, né, ou adquire esse pensamento de que você está fazendo tudo à toa e que você, nossa, grande probabilidade de ser reprovado no final do ano, e você finge isso por tempo suficiente, o teu cérebro ele acredita, o teu comportamento passa a se alinhar com isso e você passa a começar a se desalinhar totalmente com aquele objetivo de ser aprovado. Então esse diálogo interno de dúvida e de ficar remoendo isso na tua cabeça a todo momento, isso acaba com a tua capacidade de ter clareza, de executar aquilo que precisa ser executado, de fazer aquilo que precisa ser feito para que você seja aprovado lá no final do ano. E aí eu acredito que você chegue ao ponto mais esperado desse vídeo, né? Porque talvez você deva estar pensando assim, porra, Thiago, você acabou de martelar minha cabeça. Eu tô aqui para realmente dar os conselhos e falar o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu estava me preparando para a prova de residência médica. E se ninguém chegar em você agora e falar que essa dúvida constante que você tem e esse diálogo constante que você tem tido com você mesmo é justamente o que vai te passar a perna, você vai continuar com isso até o final do ano e é isso que vai fazer você ser reprovado. Eu tô aqui para te falar o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás e te falar que não precisa ser assim, porque você pode transformar isso na tua maior arma no teu ano de preparação para a prova de residência médica. Mas como, Thiago? Mudando a forma como você encara isso. Você não controla o resultado. O que você controla é o processo. Se você foca em, nossa, e se eu for reprovado? Você está focando no resultado, algo que você não controla, que vai ou não acontecer lá na frente. O que você precisa é focar no processo. E quando eu digo focar no processo, é sobre você estar tão insatisfeito com o lugar que você está hoje, que isso se torna a tua motriz, o motivo pelo qual você faz as coisas a partir dali. Cara, eu tô tão insatisfeito de não me sentir bom no plantão que eu preciso estudar e eu preciso passar para passar lá no final do ano. E todo dia que eu me sentir cansado, que a procrastinação for começar a bater, o que eu vou falar para mim mesmo, cara, eu não aguento mais permanecer assim no meu plantão, eu preciso passar numa residência, então deixa eu fazer o que precisa ser feito. Todo dia que você acordar insatisfeito, porque você tá num posto, ou tá numa rotina de medicina do trabalho, ou tá numa rotina de plantão, que não é o que você gostaria de estar fazendo profissionalmente, é você não ficar naquela dúvida, nossa, mas e se eu for reprovado, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. É você mudar o jeito que você pensa sobre isso, falar, cara, eu não aguento mais ficar aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso revisar para que ano que vem eu não esteja no mesmo lugar? Quando você muda essa postura de vítima do resultado que pode ou não acontecer e passa a adquirir essa postura de ser o protagonista do processo que precisa ser executado, você deixa de deixar isso na mão do acaso. Você deixa de ficar passivo nesse processo. Você deixa de ficar negativo nesse processo. Você deixa de ficar desanimado nesse processo. E não porque a tua realidade ficou linda, mas porque a tua motivação ela passou a sair dali. Eu sei que às vezes pode ser pesado falar isso, né? Pô, Thiago, mas o que deve me mover é insatisfação com onde eu tô para eu alcançar o que eu quero? Sim. Se essa precisa ser a resposta para você sentar todos os dias na tua cadeira e fazer o que você precisa fazer, é isso que deve te mover. E vou te falar que foi o que me moveu durante muito tempo. Só que deu certo. E você ficar sendo vítima dessa dúvida de ser reprovado, tá dando certo na tua vida? Provavelmente não. Provavelmente você já percebeu que não. A cada semana que passa você estuda menos. A cada semana que passa você atrasa mais conteúdo. A cada semana que passa você faz menos revisão. A cada semana que passa você faz menos prova. Porque essa dúvida de ser reprovado, ficar refém de um resultado que vai acontecer lá na frente que você não controla, tem tirado todo o teu foco do processo. Você não controla o resultado. Você controla o processo. Então, a cada dia que você acordar de manhã, você não deve ficar naquela dúvida de, e se eu for reprovado no final do ano, nossa, será que vai dar certo? Você deve ter a determinação de, eu não aguento mais ficar onde eu estou hoje. Então, o que é que eu preciso fazer para sair de onde eu estou hoje? O que é que eu preciso fazer para sair desses plantões? O que é que eu preciso fazer para sair desse posto? O que é que eu preciso fazer para sair dessa realidade que estou hoje, que não quero continuar? Se o teu maior sonho, por vezes, não parece suficiente para te fazer dar o próximo passo, deixe que teu maior pesadelo seja.
Deixe que aquele pesadelo de continuar onde você está hoje seja essa motriz para você dar o próximo passo. Eu não tô aqui para pintar o mundo perfeito, eu não tô aqui para te dar uma palestra motivacional, eu tô aqui para te falar a realidade. A realidade é que durante muito tempo foi a insatisfação que me moveu e que me fez chegar onde eu consegui chegar nas minhas aprovações para a prova de residência médica. E pra gente amarrar esse vídeo, que eu quero te dizer que se você tem medo de ser reprovado por não ser reconhecido, você já não é hoje. Esse reconhecimento duraria 24 horas e ninguém mais lembraria que você foi aprovado. Se você tem medo de ser reprovado por decepcionar os outros, as pessoas têm problemas muito maiores do que você ser aprovado ou não na residência médica para elas se preocuparem. Então foca no que você tem que fazer. Se você tem medo de ser reprovado por ter que passar por tudo isso de novo, lembre-se, você já está passando por isso hoje, você não morreu. Na realidade você está em evolução, então passar por tudo isso de novo não seria o fim do mundo. E lembre-se, para você usar isso como a tua maior arma, basta você mudar a tua ótica sobre esse assunto. Não é sobre será que vai dar certo, será que eu vou ser reprovado. É sobre, cara, eu não aguento mais ficar onde eu tô, o que é que eu preciso fazer para sair daqui e para que isso dê certo. Esse foi um vídeo diferente, esse é o meu ponto de vista sobre o assunto, mas é o ponto de vista que fez com que eu conseguisse alcançar os resultados que eu tive. E se isso te ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo desse canal para você não perder o próximo vídeo. Um abraço e até mais.